Hoje nós estamos no primeiro domingo do mês de julho e, consequentemente, também o primeiro domingo do segundo semestre. Um semestre está se iniciando e é natural quando a gente muda de semestre, muda de mês, é natural que a gente faça uma reflexão. Afinal de contas, metade do ano de 2026 já passou, né? Talvez você se lembre onde você estava lá no Réveillon, quando você fez todos os seus planos, todas as suas metas, seus sonhos, aquilo que você iria ver esse ano. E metade do ano já foi, já passou, né? Já estamos iniciando o nosso segundo semestre. Às vezes você olha para trás e você vê, sabe, a bondade de Deus e quantas coisas Deus te permitiu viver nesse primeiro semestre. Você fala, nossa, meu primeiro semestre foi um semestre maravilhoso, cheio da presença de Deus, cheio de milagres, cheio de coisas que Deus fez na minha vida, e glória a Deus por isso. E às vezes você olha para trás e você vê um primeiro semestre de lutas, de dificuldade, de orações às vezes que ainda não foram respondidas, de situações às vezes que você viveu, que você não gostaria de ter vivido, de coisas que você está enfrentando, que você não gostaria de enfrentar, ou seja, realidades opostas. E eu quero te mostrar nessa manhã uma história na Bíblia onde os discípulos de Jesus, eles vivem duas realidades completamente diferentes em praticamente um mesmo dia. Em um único dia, nós vemos os discípulos vindo de um dos maiores milagres de Jesus para em seguida viverem o que poderia facilmente ter sido ali uma das noites mais complicadas da vida desses discípulos. Uma das noites mais dramáticas que eles enfrentaram. Isso nos mostra que Deus, Ele nem sempre nos leva de um milagre para outro milagre. Deus, às vezes, Ele nos leva de um milagre para um momento de travessia. Momento de travessia, não porque Ele deixa de nos amar, mas simplesmente porque Ele quer nos amadurecer, Ele quer nos fortalecer. A travessia é o espaço entre aquilo que Deus fez e aquilo que Ele ainda vai fazer. Preciso que você entenda isso. Quantos aqui já viveram um momento de travessia? Deixa eu ver. Travessia é o espaço entre aquilo que Deus já fez na sua vida, e Deus já fez grandes coisas na sua vida, eu tenho certeza disso, para nos preparar para aquilo que Deus ainda vai fazer na nossa vida, e Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida. E a travessia é justamente esse espaço. Veja, o povo de Israel, ele atravessa o Mar Vermelho para ir, nesse momento de travessia, entre um povo que era escravo, rumo à sua liberdade. Abraão passa por essa travessia entre o momento que ele recebe a promessa e sai da sua casa para então ele conseguir viver a promessa. Jesus, ele passa por essa travessia, depois do seu batismo, ele vai ao deserto para então iniciar o seu ministério, pontos de transição. Travessia são lugares onde Deus prepara em você aquilo que é necessário para você viver aquilo que Ele preparou para você. Vou repetir para você poder entender. Travessia são lugares necessários onde Deus prepara em você e no seu coração aquilo que é necessário para que você viva aquilo que Deus já preparou para você. Ou seja, travessia não são lugares de simplesmente de turbulência ou de ausência da presença de Deus, mas simplesmente lugares onde Deus está nos preparando para coisas ainda maiores. Igualmente na vida dos discípulos. Os discípulos aqui nessa história que eu vou ler com você, os discípulos tinham acabado de viver o maior milagre da vida deles. E Jesus então ordena que eles fossem para um outro lugar, porque Jesus ainda tinha coisas maiores para fazer na vida deles. E talvez você conhece essa história, uma história conhecida na Bíblia de quando Jesus ele anda sobre as águas, quando Jesus vai de encontro aos seus discípulos andando sobre as águas. Mas talvez você não saiba que essa história na Bíblia, ela é contada versículos depois de um dos maiores milagres de Jesus. Jesus tinha acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Jesus tinha feito um milagre maravilhoso, a tal ponto de que, na Bíblia vai falar lá no livro de João, que as pessoas queriam fazer de Jesus rei. As pessoas queriam proclamar Jesus rei por causa de tamanho daquilo que ele tinha feito de forma maravilhosa.
Mas Jesus então faz algo diferente. O Evangelho de João vai registrar como as pessoas queriam ali fazer com que ele fosse rei. Nenhuma das pessoas queria que aquele momento terminasse, que aquela situação acabasse. Estavam vivendo ali um dia incrível. E talvez você esteja hoje vivendo um momento com Deus que seja um momento incrível, como esse milagre que os discípulos tinham acabado de viver. Mas Deus tinha mais para fazer na vida daqueles discípulos. Deus tem coisas maiores para você. Fala a pessoa que está do seu lado: Deus tem coisas maiores para você. Por mais que o que você tenha vivido e esteja vivendo é incrível, é grandioso, é poderoso, Deus continua tendo coisas maiores para você e adiante de você. O melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Deus tem coisas maiores. Então, ele fala para os discípulos entrarem no barco, ou seja, nós não podemos viver uma vida com Deus de um museu, de passado, de fatos antigos. Precisamos viver com Deus a nossa vida presente. A história começa, narrada lá no livro de Mateus 14, no versículo 22. Vai dizer assim: logo em seguida, estou lendo na versão NVI, logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Logo em seguida, ou seja, assim que terminou esse milagre, Jesus insistiu com os seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele, Jesus, iria se despedir da multidão. Veja, Jesus, ele encerra aquele momento, ele despede a multidão, ele ordena então com que os discípulos entrassem no barco. E essa palavra, no texto original de insistiu, é a palavra grega de anakanzo. Sobre por que essa palavra é importante? Porque eu preciso que você entenda que Jesus não deu uma sugestão para os discípulos. Jesus não falou assim: olha, se vocês acharem legal, se todo mundo estiver de acordo, entra aí no barco e quem quiser vai, quem não quiser fica. Jesus deu uma ordem, um comando. Ele literalmente obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. Muito possivelmente porque os discípulos não queriam sair dali. Era um dia de festa, era um dia de celebração. Era um dia que Jesus tinha acabado de fazer um dos seus maiores milagres. Era um dia que as pessoas estavam falando de proclamar Jesus rei. Imagina os discípulos ali, Guilherme, do lado de Jesus, escutando a multidão, falando que ia fazer ele rei. Meu Deus, que dia maravilhoso. E Jesus fala: olha, a gente precisa sair daqui. Tem outras coisas para a gente viver. Eu preciso que vocês entrem no barco. Porque tinha um outro lado ainda esperando. Mesmo Jesus sabendo que vinha uma tempestade pela frente, veja, o lugar mais seguro que você pode estar é debaixo de uma palavra que Deus já te deu. É mais seguro você enfrentar uma tempestade debaixo de uma palavra de Deus do que você estar em um lugar que Deus já te pediu para sair. É mais seguro você estar no meio de uma tempestade, mas debaixo de uma palavra de Deus na sua vida, do que você estar em um lugar onde Deus já falou para você entrar no barco e você ir para o outro lado. Mesmo sendo um ambiente de festa, mesmo sendo um dia legal, mesmo sendo um dia maravilhoso, Jesus tinha dado uma ordem, porque ele sabia que ficar ali era um lugar perigoso. Perigoso por quê? Porque as pessoas queriam fazer ele rei, ele não veio para isso. Perigoso por quê? Porque estava tirando o foco daquilo que ele ainda tinha para fazer na vida dos discípulos. Ou seja, existem situações que eu e você precisamos deixar para trás, mesmo que sejam situações de conforto, de vitória. Talvez o seu semestre tenha sido maravilhoso e glória a Deus por isso. Talvez o seu semestre não tenha sido tão bom assim, tenha sido difícil, mas ainda assim Deus continua dizendo: existe um outro lado para você. Existe um outro lado que Deus quer que você chegue. Deus continua tendo coisas maiores para você. E a história então ela continua. Vai dizer assim, em Mateus 14, versículo 23, fala que ele tendo despedido a multidão, Jesus então subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Veja, os discípulos, eles recebem a ordem de Jesus de entrar no barco.
Eles aceitam a ordem, eles entram no barco sem Jesus. Jesus sobe para o monte para orar. E os discípulos então começam a passar por uma tempestade. As ondas vinham contra o barco, as ondas batiam naquele barco. E aí você pode pensar, imaginar, quem que teve a ideia de entrar nesse barco? Que fria que a gente entrou. A gente estava lá do lado de Jesus, milagre, multiplicação dos pães, dos peixes, tinha pão para todo mundo, era dia de festa. Agora falar para a gente entrar aqui nesse barco, que confusão é essa? As ondas, o vento, a tempestade, o mar fica agitado, mas essa tempestade ela não pega Jesus de surpresa. Obviamente ele já sabia do vento, das ondas. E veja, os discípulos, eles enfrentaram isso não porque eles estavam em desobediência. Importante que você entenda, quem deu a ordem para os discípulos irem para o outro lado foi o próprio Jesus. Ou seja, muitas vezes a gente entende que as ondas, os ventos, é simplesmente porque talvez existe alguma desobediência, alguma coisa errada. Os discípulos estavam simplesmente seguindo uma ordem de Jesus. Jesus. Os discípulos então estavam ali enfrentando esse vento contrário. E possivelmente, essa era uma das primeiras ocasiões em que os discípulos estavam fisicamente sem Jesus. Antes desse momento, era tudo, Jesus resolve isso, Jesus resolve aquilo, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo outro. Antes desse momento, era Jesus, está aqui os 5 pães e 2 peixes, Jesus ora para essa pessoa, Jesus cura essa pessoa, Jesus para onde a gente deve ir, Jesus o que a gente tem que fazer, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo outro. Agora chega um momento onde Jesus não estava mais ali fisicamente. Os discípulos, eles tinham sido ensinados em todo momento perguntar aquilo, Jesus resolvia para eles. E agora, naquela noite complicada, eles olhavam para o lado e Jesus não estava ali. Existem inclusive teólogos que vão dizer assim que na primeira oportunidade que o inimigo viu que os discípulos não estavam mais com Jesus, ele tentou tirar a vida dos discípulos, porque ele tinha escutado um rumor que aqueles discípulos iriam transformar o mundo com os ensinamentos de Jesus, com a vida de Jesus. Então a primeira vez que Jesus ele se afasta fisicamente, o inimigo cria um plano para atentar contra a vida daqueles discípulos. Mas sabe algo que o inimigo não se lembrou? Ele não se lembrou de que aqueles discípulos estavam debaixo de uma palavra e de uma ordem de Jesus. Que Jesus podia não estar fisicamente no barco, mas existia uma palavra liberada sobre aquele barco, sobre a vida daqueles discípulos. Existia algo dentro da palavra, dentro daquele barco, que não era Jesus, mas era a própria palavra sendo liberada. Jesus já tinha dito, nós lemos, vocês entrem no barco e vão para o outro lado. Mas você não pegou, então eu vou exemplificar isso melhor. Sabe, antes da tempestade aparecer, antes das ondas surgirem, muito antes do vento soprar contra aquele barco, muito antes da primeira onda bater contra aquele barco, tinha acontecido uma coisa. Jesus tinha liberado uma palavra. Jesus tinha falado assim, entra no barco e vão para o outro lado. Muito antes de qualquer dificuldade dos discípulos terem enfrentado, Jesus já tinha liberado essa palavra. Pastor, não estou entendendo. Muito antes de qualquer vento contrário bater contra a sua vida, muito antes de qualquer onda se levantar, muito antes de qualquer dificuldade chegar, muito antes de qualquer diagnóstico médico que você está passando chegar no seu WhatsApp, muito antes de qualquer disso, Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida, porque a Bíblia vai dizer lá no livro de Salmo que todos os seus dias foram escritos pelo dedo de Deus, e os seus dias foram escritos no livro dele sobre a sua vida, e ele escreveu os seus dias muito antes de qualquer situação se levantar. Deus já preparou e já liberou uma palavra sobre você. A Bíblia vai falar assim no Salmo 139, que o Senhor, os olhos do Senhor, eles te viram ainda o seu embrião, e todos os seus dias foram determinados para você, escritos no livro dele.
antes que eles viessem a existir. Antes de uma onda se formar, Deus já tinha escrito sobre a sua vida. Deus já tinha liberado a palavra. Obviamente, essa noite dos discípulos, o vento, ele era real, as ondas eram reais, o desafio era real, a turbulência era real, o medo era real, tudo isso era real. Mas veja, a circunstância, ela não anula a palavra liberada. Nenhuma circunstância que você possa estar vivendo ou enfrentando anula a palavra que foi liberada sobre a sua vida. Anula o plano que o Senhor já escreveu para você. Nunca, nenhuma palavra, nenhuma circunstância poderia anular essa palavra que já tinha sido liberada por Jesus. Sabe, as circunstâncias desfavoráveis, elas não cancelam, não anulam a promessa que existe sobre a sua vida. Talvez você olhe para a sua empresa, talvez você olhe para a sua família, talvez você olhe para a sua vida e você veja circunstâncias desfavoráveis, você veja ventos contrários, você veja situações que você não gostaria de estar vivendo. Afinal de contas, 24 poucas horas atrás, esses discípulos estavam vivendo um milagre. Mas nada disso anula a palavra liberada sobre você. Nada disso anula a palavra que o Senhor liberou, a palavra ela permanece. E a história, ela continua. Em Mateus 14, versículo 25, vai dizer assim que, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se até os seus discípulos, andando sobre o mar. Algo maravilhoso que Jesus faz, mas algo que me chama a atenção, que a Bíblia deixa claro que era alta madrugada, estava escuro, não tinha GPS, Jesus não estava com lanterna, não tinha Waze. A Bíblia deixa claro que o barco já estava a uma distância considerável de Jesus, já estava muito distante, e Jesus caminha até o barco. Isso nos mostra que pode ser dia, pode ser noite, pode estar numa tempestade, pode não estar na tempestade. Jesus sabe exatamente aonde você está. Ele não precisa de GPS para te encontrar e não precisa de lanterna para te achar. Os olhos do Senhor estão fixos sobre a sua vida. Ele sabe aonde você está, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o seu clamor, Ele sabe quais são as suas lágrimas, Ele sabe quais são as suas dores, Ele sabe o momento que você está vivendo, Ele sabe aonde te encontrar, Ele sabe aonde te achar, Ele sabe aquilo que você precisa, Ele sabe aquilo que você está buscando. Ele tem palavra de vida para você e Ele vai caminhando ao seu encontro, porque a palavra que Ele liberou sobre a sua vida, ela vai se cumprir, e não é um vento contrário, não é uma circunstância, não é uma onda que vai invalidar a promessa do Senhor sobre a sua vida, e Ele mesmo vai até o seu encontro. Jesus então, em alta madrugada, Ele vai até os discípulos, sabia onde eles estavam, encontra os seus discípulos. Quando os discípulos o veem, a Bíblia vai registrar, quando viram andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, gritaram de medo. E Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus então entra no barco, a tempestade ela calma. Veja, os discípulos passando por esse momento de travessia, onde estavam sendo ensinados a confiar na palavra de Deus, na palavra liberada sobre a vida deles, em amadurecer a sua fé, em entender que Deus tinha mais para fazer na vida deles. A importância de ir para um outro lado. Porque, de novo, não é um vento que vai anular uma palavra que foi liberada sobre a sua vida. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu
Me lembrei de algo que eu e minha esposa vivemos recentemente. Já compartilhei aqui com vocês que eu e minha esposa nós temos um trabalho social, chama Hub Social, onde a gente apoia várias organizações sociais a se desenvolverem, se capacitarem. E esse trabalho tem uma sede física lá em Belo Horizonte, tem um espaço físico lá. E a gente já está lá há mais de 7 anos nesse espaço. E aí, recentemente, poucas semanas atrás, nós recebemos uma notícia. A notícia falava assim, no e-mail, falava assim, olha, a casa foi vendida. O imóvel foi vendido, vocês têm X dias para, entendeu? Sumir. Sair. Eu falei, gente, como é que eu vou pegar 7 anos de trabalho que tem no lugar? Onde é que a gente vai? Nem estou lá em Belo Horizonte. Será que esse trabalho então vai deixar de existir? Para onde é que a gente vai? Como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer? E aí, Milagros, quando estávamos conversando, ela me lembrou de uma palavra que nós recebemos há mais de 1 ano atrás, de uma pessoa que nem nos conhecia, inclusive nem estávamos presencialmente naquele momento, mas ele liberou uma palavra falando sobre a nossa vida, falou, olha, Deus não vai permitir que essa corrente do bem se acabe. E quando nós recebemos aquela palavra, naquele momento, eu não, confesso a vocês que eu não entendi, porque naquele momento isso não era um desafio, estava tudo sob controle, até que nós recebemos essa notícia há poucas semanas atrás. E aí nós conversando, Milagres me lembrou sobre essa palavra liberada. Olha, não é um vento que vai anular uma palavra que foi liberada. Sabe, o trabalho não vai deixar de existir por causa de um imóvel. Sabe, o plano que Deus tem para a sua vida é muito maior do que isso. Sabe, as promessas de Deus na sua vida, elas não vão ser invalidadas por causa de uma conta bancária. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida não vai deixar de acontecer por causa de uma Copa do Mundo, de uma eleição, de um chefe, de um colega, de um vizinho. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não vai deixar de ser realidade em você, simplesmente por algo que alguma pessoa falou, uma oportunidade de mercado de trabalho. O que Deus falou sobre a sua vida, existe uma palavra sobre você e essa palavra ela vai se cumprir. Porque a palavra ela é maior do que as circunstâncias, ela é maior do que a tempestade. Mas veja, os discípulos nessa noite, eles não venceram esse momento de aflição, de dificuldade. Eles não venceram porque eles eram excelentes marinheiros. Pedro, por mais que fosse pescador, a Bíblia vai falar assim que todos os discípulos estavam aterrorizados, amedrontados. Ou seja, eles não venceram essa situação porque eles eram bons marinheiros, porque eles fizeram algo, porque eles tinham um bom currículo, uma capacidade. Não venceram por causa disso, eles venceram porque eles estavam debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra. Assim como não é o vento que te impede de viver a promessa, também não é a sua capacidade que te faz viver a promessa. O que te faz viver é você estar firme debaixo da palavra liberada sobre a sua vida. Os discípulos venceram porque eles estavam debaixo dessa palavra. Chegaram do outro lado porque eles estavam debaixo de uma palavra. Para você entender, fala para a pessoa que está do seu lado assim, fala, eu vou te contar um segredo. Fala para ela prestar atenção, fala, eu vou te contar um segredo. Fala para ela assim, sabe por que a sua travessia vai dar certo? Porque você está debaixo de uma palavra.
Ou seja, não é o seu currículo, não é a sua rede, não é o seu network, não é a sua competência, não é as suas habilidades. A sua travessia vai dar certo, você vai cruzar o mar, você vai chegar na terra prometida. Não é por causa da sua habilidade, não é o seu conhecimento, é porque você está debaixo de uma palavra e Deus tem uma aliança de sangue com você e Ele zela pela sua palavra para que se cumpra todos os dias que Ele planejou para a sua vida. Porque você está debaixo de uma palavra. E a história, ela termina, a Bíblia vai falar assim lá em Mateus 14, 32, vai falar assim: quando entraram no barco, quando Jesus e Pedro, depois Pedro, né, vai andar com Jesus sobre as águas, você conhece a história. Então quando entraram no barco, Jesus e Pedro, o vento se acalmou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente você é o Filho de Deus. Lá no livro de João 6:21 vai narrar essa mesma história. Mas João deixa claro, um versículo, deixa claro esse acontecimento que eu quero que você entenda. João 6:21 vai dizer assim que prontamente, eles chegaram, o barco chegou do outro lado. O barco chegou à terra onde estavam se dirigindo. Ou seja, o vento não teve a última palavra, a circunstância não teve a última palavra, a escuridão não teve a última palavra. Aquilo que parecia que ia terminar em um naufrágio na vida dos discípulos, aquilo que parecia que ia ser um caos, aquilo que parecia que ia ser uma noite terrível, discípulos saindo de um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para uma noite ali difícil, eles chegaram exatamente no lugar que Jesus tinha ordenado. Vão para o outro lado. E ali pessoas, depois você pode continuar lendo essa história em casa, ali pessoas foram curadas, ali pessoas foram alcançadas, ali o Evangelho de Jesus foi pregado, ali a presença de Deus foi manifestada, ali as pessoas foram alcançadas, simplesmente porque os discípulos obedeceram uma ordem de entrar no barco e de ir para o outro lado. Deus tem mais para fazer na sua vida nesse segundo semestre. Deus tem muito mais para fazer em você. Deus tem um outro lado para você chegar. Pode ter uma travessia para você chegar lá, mas você precisa confiar que existe uma palavra que vai te levar exatamente no lugar que Deus tem preparado para a sua vida. Um lugar onde as pessoas vão ser alcançadas, um lugar onde as pessoas vão ser curadas através de você, um lugar onde famílias vão ser alcançadas, um lugar onde mais vidas serão transformadas por causa da palavra que você carrega. E eles então chegam do outro lado. Palavra que Deus tinha ordenado para eles irem, eles chegam. Sabe, talvez o seu primeiro semestre tenha sido um semestre de milagres, como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas não construa a sua vida em cima do passado. Continue caminhando, crendo que Deus ainda tem coisas maiores para fazer na sua vida. Se precisar entrar no barco para você enfrentar ondas, esteja disposto a entrar no barco, sabendo que Deus, Ele é com você. Se o seu semestre tenha sido um semestre difícil, cansativo, de dúvidas, quero te relembrar nessa manhã, você continua estando debaixo da mesma palavra. A mesma palavra. O calendário pode mudar, a data pode mudar, os ventos podem mudar, a circunstância pode mudar, mas Deus não muda. E os planos que Ele tem para a sua vida também não mudam. E os dias que Ele escreveu para você continuam escritos, continuam valendo, as promessas dEle para a sua vida continuam de pé. Ou seja, o que sustentava os discípulos não era o barco, não era a experiência, não era o conhecimento, era aquilo que Jesus já tinha falado e liberado. A palavra liberada. No livro de Isaías, versículo 26, versículo 3, vai dizer assim que tu guardarás, o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O Senhor guardará você, a sua casa, em perfeita paz. Seja dia de chuva, seja dia de sol, seja tempestade ou seja bonança, o Senhor guardará você
em perfeita paz. Aquele cujo propósito está firme. Eu vou chegar do outro lado, porque em ti ele confia. Sabe, que o Senhor possa guardar o seu coração nessa paz, sabendo que sobre a sua vida existe uma palavra, que você não está sozinho, que Deus tem uma aliança com você e que as promessas dele certamente vão se cumprir na sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Eu não sei como vai ser o seu segundo semestre que está se iniciando. Eu não sei quais ventos vão soprar, quais ondas podem se levantar, o que pode surgir, mas eu oro para que você possa se lembrar, não só nesse segundo semestre, mas ao longo da sua vida, que muito antes de uma onda se levantar, teve uma palavra liberada sobre a sua vida. Uma palavra liberada de Deus dizendo: olha, eu estou contigo até o último dia. Uma palavra liberada dizendo: o Senhor, Ele é o seu pastor e de nada você terá falta. Uma palavra liberada dizendo: se Deus Ele é por você, quem será contra você? Uma palavra liberada dizendo que Ele luta por você. Uma palavra liberada dizendo que Ele abre portas para você. Uma palavra liberada dizendo que Ele é aquele que abre um caminho no deserto. Ou seja, que você se lembre que muito antes de qualquer situação se levantar, existe uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Quero te convidar você a fechar os seus olhos no seu lugar. Se você por algum momento estiver passando por uma dificuldade, uma tempestade, um vento contrário, peça ao Senhor para trazer essa realidade, essa verdade ao seu coração, de se lembrar de que existe uma promessa sobre a sua vida, e essa promessa não nasceu agora, essa promessa nasceu muito antes de você existir. Muito antes do seu embrião ainda ser criado, já existiu a palavra liberada sobre a sua vida, de você não caminhar seguindo as circunstâncias, mas caminhar seguindo a palavra de Deus, sabendo que sobre a sua vida existe uma palavra que ela é maior do que qualquer vento, do que qualquer tempestade, do que qualquer situação, que essa palavra é a própria palavra de Deus liberada sobre você. Olhe no seu lugar para que o Senhor possa trazer essa convicção ao seu coração, no nome de Jesus.